Por que estudar? Por que estudar filosofia? Por que ler a Odisseia? Para que fazer filosofia? Eu vou te dar boas razões. A filosofia partiu de uma proposição muito simples. O ser humano, em oposição a Deus que ele via, é um ser mortal, finito, limitado pelo espaço e tempo. Existem mais coisas finitas no universo, como outros animais, mas somente nós temos consciência da nossa finitude. Nós sabemos que vamos morrer. Nós sabemos que todos que amamos também irão morrer. Tudo que damos a máxima importância em vida não terá qualquer valor ou valia. Nossa casa, carro, roupas, emprego, bolsas, dinheiro, sapatos. Em algumas gerações ninguém lembrará da gente. E mesmo que lembrasse, que diferença isso faria para você? Isso leva o ser humano a não conseguir evitar pensar sobre essas questões. E aí ele se vê em uma situação incômoda, perturbadora, absurda, inimaginável. O homem se vê em uma situação de caos. Ele está desordenado em seu íntimo. E é aí que nasce a salvação pela religião, que funciona, mas muitas vezes via dogma. O filósofo ele tende a não caminhar por aí, por dogma, mas pela razão. Ele irá buscar uma forma de entender o mundo através da reflexão sobre a vida. A sua primeira tarefa, portanto, é fazer filosofia, é a teoria, ou seja, empenhar-se na tentativa de obter informações que digam algo sobre o mundo em que vivemos. Por exemplo, esse mundo que nos cerca, ele é hostil ou amigável? Ele é perigoso ou dócil? Ordenado ou caótico? Misterioso ou inteligível? Belo ou feio? E aí, ao observar, ele faz a sua teoria. E a palavra teoria, em sua origem, está intimamente relacionada com a ideia de contemplar a ordenação cósmica existente. A existência de uma ordem cósmica permite que cada coisa encontre o seu lugar no mundo e, assim, saber qual posição ocupar, inclusive a sua própria posição, para cumprir a função que lhe cabe dentro de uma ordem maior, de um contexto maior. Teoria, em grego, deriva da palavra toteion, o divino, e oral, entendo, olhar, contemplar, ou seja, contemplar o divino. Divino aqui não é exatamente a ideia de um Deus pessoal, como um homem barbudo sentado no céu, mas sim entendido como o princípio da harmonia e ordem, ou logos, como os gregos falariam, que permeia o mundo real que nos rodeia. Eu vejo, oral, o divino, teion, teoria, ou seja, eu vejo as coisas divinas. Então, para os gregos, a teoria pode ser resumida na busca, na arte ou na tentativa de contemplar o que é divino a partir da realidade na qual estamos imersos. O papel da teoria é descrever o que realmente importa no mundo, separar tudo aquilo que é mais real, mais importante e que tenha mais significado do que é falso, efêmero e ilusório. Para o mundo clássico, a essência mais íntima do mundo é a harmonia, o equilíbrio, a ordenação cósmica existente, o cosmos. A filosofia não nasce para ser como as outras ciências. A filosofia procura um significado neste mundo e os meios para relacionar a nossa existência com tudo aquilo que nos cerca, mais do que ter somente o objetivo de compreender as coisas cientificamente. Os comos, a gente quer saber os porquês, ou seja, os antigos tinham uma concepção de ordem prática da filosofia, uma ética baseada na lógica de uma ordenação cósmica. A ética encoraja os seres humanos a se ajustarem e orientarem suas vidas ao cosmos, o indivíduo à sociedade, à parte e ao todo. A prevalência de uma ética orientada ao todo e não à vontade particular do sujeito é, de modo bastante genérico, a base de todas as ações justas, a própria base da moral e da política. Como dentro dessa perspectiva a justiça era, acima de tudo, uma questão de ajuste, não algo acidental ou dado como certo, mas assim como um pedreiro ajusta a pedra para compor o muro, nós devemos nos ajustar à verdade, à justiça maior e à ordem harmoniosa e natural do cosmos, a beleza, o logos, que nos é revelada pela teoria. Lembre-se do que significa teoria. Eu vejo o divino, portanto eu reconheço um contexto maior e me ajusto a ele para saber quem sou
e compreender a minha função para a saúde do corpo, para a harmonia do todo. Não é sobre mim, é sobre nós. Isso é a grande diferença da filosofia antiga para a filosofia contemporânea. Na filosofia antiga, a teoria leva e exige a prática. Na filosofia contemporânea, a preocupação está muito mais no estudo de conceitos e na linguagem. Por isso que nas tradições filosóficas da antiguidade, a ênfase está nas ações práticas e não nos discursos e nas falas, como Sócrates apontava aos sofistas. E é por isso que elas dedicam mais atenção ao exercício da sabedoria do que em compreender conceitos. E onde isso se aplica? Nos outros? Claro que não, mas em você. Você investiga a si próprio, você se molda a si mesmo e não aos outros. Isso leva à escese, palavra grega que significa exercício, prática ou treinamento. No contexto filosófico e espiritual, o termo evolui para designar o processo de purificação e aperfeiçoamento interior por meio da disciplina, do autodomínio e da renúncia aos excessos. Não à toa, eu falei aqui outro dia, conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. As 2 inscrições do Templo de Delfos. A ascese é um trabalho bem ordenado sobre si mesmo, uma reorganização daquilo que se tornou caótico devido à ignorância, à dispersão e ao esquecimento do centro que une todas as nossas faculdades, o coração. A ascese é o constante vigiar sobre os atos mais concretos da nossa existência, o alimento, o sono, as relações, para chegar à serenidade, ao que os gregos chamam de apatia, um estado livre das paixões ligadas ao corpo. A prática é preciso acrescentar a contemplação, teoria, que literalmente quer dizer visão, de onde vem a palavra theos, traduzida geralmente por Deus. Contemplar é ter olhos para ver mais do que as coisas do mundo. É ver a luz incriada, a consciência pura, em todas as luzes criadas, as consciências intencionais, consciência disso, daquilo, sendo a matéria uma das formas mais pesadas e lentas de luz. A união da consciência praticada com a consciência purificada, ascese e teoria, é o que os padres místicos do deserto chamarão de praxis ou gnosis, as 2 asas que permitem o pássaro voar. Esforço e graça, sem as quais nenhum ser humano consegue se realizar. E é por isso que nós lemos os clássicos como a Odisseia e fazemos filosofia e estudamos os textos sagrados com atenção, porque tal qual o corpo precisa de alimento, e alimento saudável de preferência, nós também precisamos de alimento para manter a nossa orientação para a luz, pros ton theon, como diriam os gregos. Por isso estudamos, pois as grandes obras, os grandes clássicos, elas não são grandes à toa. Elas têm a virtude de não nos distrair do essencial. Na verdade, elas colocam luz no essencial. Elas nos ajudam a nos conduzirmos a ele. Portanto, estudar, ler e meditar sobre as palavras não tem outro objetivo senão o de nos conduzir ao silêncio do espírito. Não estudamos somente para saber, mas para contemplar. Contemplar é reencontrar o caminho. É justamente por isso que a Odisseia é mais do que um poema sobre o retorno de Ulisses. Ela é um espelho da alma humana em sua travessia pelo mundo. Ir do caos à ordem, da ignorância à sabedoria, da guerra à paz. E quando finalmente compreendemos isso, percebemos que a vida, que vale a pena ser vivida, não é aquela projetada para o futuro, nem a que se perdeu no passado, mas a vida que se pratica no agora, com o que você é, com o que você tem, e atenção plena e consciência total.